A paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos nos colocar em pés e vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Bom é estarmos na sua presença. Como é bom podermos tirarmos esse tempo para dedicarmos ao nosso amado Senhor, nosso amado Jesus. Querido e amado Deus, mais uma vez nós chegamos na tua presença, na tua casa, Pai. Viemos para te adorar, te louvar, te bendizer, te exaltar. Viemos para glorificar o teu nome, Senhor. Para render-nos a ti, Pai, a nossa gratidão. Meu amado Espírito Santo, como é bom poder estar na tua presença. Como é bom poder sentir a tua presença. Como é bom saber que tu és o nosso amigo inseparável. O nosso companheiro de todas as horas. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha com a tua mão poderosa e venha tocar em cada um, Pai. Cada pessoa que está aqui, aquelas que estão participando conosco através da live. Espírito Santo, vai de encontro a cada uma dessas pessoas, Pai, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Tu sabe o que cada um está colocando diante de ti. E no nome de Jesus, o teu filho amado, eu venho te pedir, Pai, toca com a tua mão poderosa. Traz, Senhor, a existência, o milagre que essa pessoa está buscando, a resposta que ela veio buscar na tua presença, Pai, porque tu és um Deus que responde, um Deus que dá a vitória aos teus filhos, porque tu és um Pai de amor, e nós te convidamos, fica conosco nessa noite, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Digno de glória e honras, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glórias e honras, levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glórias e honras, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glórias e honras, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti,
adore o nome do Senhor. Aonde você está, na sua casa, faça o seu culto de adoração neste momento ao Pai. Não importa o lugar que você esteja, simplesmente adore o nome do Senhor, que Ele vai encher a sua casa e a sua vida. Ei, você que está aqui no templo do Senhor nessa noite, faça a sua adoração ao Pai. E levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia, diga mais uma vez ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos levanta, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Em espírito, em verdade, te adoramos, oh. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Rei dos Reis e Senhor.
você que me escuta através dessa live, comece a adorar o Senhor na sua casa. Adore ao Senhor, bendize ao Senhor, pois Ele é dono de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. O Senhor está em todo lugar, em todo tempo. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da cura, Ele é o Senhor. Comece a adorar ao Pai neste momento, Deus. Nós te adoramos, Senhor, para me curar, para me ensinar no caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar no caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar juntinho a ti, derramar perante ti os meus anseios. Oh, a minha oferta nessa hora é a verdade, ó Pai, e te entregar os meus maiores sonhos, ó Senhor. Como eu dependo de ti. Adore o Pai neste momento, diga a Ele. Para me curar, para me ensinar no caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar no caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Aleluia. Graças a Deus. Que bom quando nós podemos adorar ao Senhor, não é verdade? Sente-se, adorando ao Senhor. Você prestou atenção na letra desse louvor que disse: pode me usar, Senhor. Nós estamos abrindo nosso coração, convidando Ele e nos oferecendo a ser instrumento nas suas mãos. E como é maravilhoso sermos instrumento nas mãos do Senhor. Dizer: Senhor, me usa como tu bem queres. No momento que tu quiseres, eu estou disponível. Obrigado, Deus, por ter nos dado um coração voluntário na tua presença, para podermos te servir com alegria, com prazer. Como é bom adorarmos este Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, esse Deus tremendo. Deus é lindo. Nós estamos aqui hoje, mais um culto na presença do Senhor, nos dirigindo a Deus. Sabemos que estamos enfrentando mais um
né? Mais um período, mais um momento difícil, aonde nós temos restrições, aonde não podemos, quem sabe, estar todos juntos, que quem sabe não podemos estar nos comunicando pessoalmente, um perto do outro, nos abraçando, mas isso tudo vai passar. E Deus vai nos dar a vitória. E eu creio que está perto, muito perto, disso tudo passar. E nós podermos novamente voltarmos à nossa vida normal. Mas enquanto isso não passa, nós não podemos deixar de adorar, de louvar, de exaltar o nome do Senhor. Porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo digno de receber o meu e o teu louvor. A nossa adoração. A nossa gratidão. Por quê, pastora? Porque poderia ser bem pior. Nós poderíamos estar em uma situação muito mais difícil, mas não estamos. Estamos na presença do Senhor. Estamos vivos, estamos respirando, estamos com saúde, podemos glorificar a esse Deus. Então, temos motivos para se alegrar na presença do Senhor. Amém? O nosso textuário da nossa campanha que nós estamos fazendo aqui está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o versículo 10, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. É lindo esse texto, é maravilhoso. Efésios capítulo 6, estava aqui, ele deve estar por aqui. Aqui. Efésios capítulo 6, aqui, o versículo 10 diz assim, olha só. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. Para que me revestir, pastora? O mesmo versículo te responde. Ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Firmes naquele que te chamou, naquele que fez a promessa, naquele que disse que estaria contigo todos os dias, independente da situação, independente do que nós tivéssemos que enfrentar nessa terra. Deus, Ele já sabia de tudo isso que nós íamos passar e estamos passando, mas Ele nos fez uma promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Por isso Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que nós temos que estar focados, firmados, fortalecidos. Porque se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos sim, independente da situação, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou viver os planos de Deus. Independente do A, B ou C. Eu vou viver os planos de Deus. Porque Deus está comigo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, irmão Felipe. Logo vamos estar ouvindo a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Frustrados, dias nublados, me perguntam por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. E ele não me abandonou. Eu sei
ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim lhe guiará ao lugar seguro, a calmaria. Escute o que o Senhor te fala. Eu tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Eu não estou sozinho, eu tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois és rei e Ele é rei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Você crê nessa noite? E Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Ele está, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim lhe guiará ao lugar seguro, a calmaria. Ei, o Senhor está te ensinando nessa noite, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim lhe guiará ao lugar seguro, a calmaria. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos estar orando por você que nessa noite trouxe o seu dízimo, a sua oferta para entregar na casa do Senhor. E você que está nos acompanhando pela internet, aí na tela, vai ter os nossos aplicativos aí, o nosso Pix, a nossa conta. Você que quiser depositar, continuar abençoando a obra do Senhor. A igreja continua de portas abertas, fazendo a obra do Senhor. Temos muitas despesas a cumprir e convidamos você a nos ajudar a fazer a obra do Senhor, né? Porque, com certeza, a semente que você planta na terra de Deus, ela vai germinar, vai dar muitos frutos, e você e a sua família é que vão colher, porque é promessa do Senhor. Você que trouxe, vamos apresentar ao Senhor. Pai, aqui está, Deus, em nossas mãos, o nosso dízimo de fidelidade a Ti. A nossa oferta de amor, Pai, nós apresentamos diante de Ti, Deus, e pedimos que a Tua bênção, ela seja derramada sem medida. Pois Tu disse, Pai, que tudo aquilo que nós semearmos na Tua obra, não fica sem recompensa.
E nós cremos na tua promessa, Pai. Por isso agora com alegria nós vamos levar a nossa oferta para que a tua obra continue sendo feita na terra para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falha Ele me faz andar sobre as águas. Amém, graças a Deus, muito obrigada. Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênção. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso pastor Kleber, nessa noite é o nosso convidado a estar nos trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, graças a Deus. Saúdo a todos nessa noite, na preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha estar visitando a cada um nesta noite, com a sua graça, com o seu poder, com a sua mão preciosa, que é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Abra a tua Bíblia comigo, Salmos, lá em Salmos 137, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4 e vamos entender um pouco acerca do tempo ao qual estamos vivendo em Deus e entender qual é o propósito de Deus em tudo isso que estamos enfrentando, mas principalmente tirarmos um proveito de tudo isso, porque tudo que Deus faz é com a intenção de nos fazer crescer. É para crescermos, não para morrermos. Deus nos fez para dar certo. Salmo 137, versículo 1 ao 4 diz: junto aos rios de Babilônia, ali nós assentamos, sim, choramos, quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor, em uma terra estranha? Pai, nessa noite nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Salvador. Por isso, Senhor, revela-nos nesta noite a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e venhamos ouvir não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir, para a nossa vida mudar e para sermos restaurados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar um pouco acerca de quando Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para sermos livres. É para a liberdade que Cristo nos chamou. Deus nos chamou, não nos chamou com espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E é esse Espírito que nesta noite nós estamos aqui pregando, debaixo desse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. A palavra fala acerca de um povo, o povo de Israel. Israel estava cativo, viveu muitos anos cativo, debaixo das mãos de Faraó no Egito, sem ter esperança, sem ter alegria, sem ter o sustento, sem ter uma perspectiva de vida, de crescimento. E logo após o Senhor olhar para o seu povo, Deus envia Moisés para trazer libertação a Israel,
Israel sai do Egito em direção a um lugar ao qual Deus prometeu. Que lugar é esse? Deus promete a Israel que iria os levar à terra prometida, a Canaã celestial. Terra esta que mana leite e mel. Terra esta ao qual o Senhor havia preparado. Terra esta aonde havia muitas coisas, ao qual nem mesmo os olhos do seu povo tinha visto, ao qual Deus estava preparando. Moisés chega a Israel e vai até o Egito, e a Bíblia fala que quando ele vai diante de Faraó, por muitas vezes ele tenta pedir para que Faraó venha livrar o povo de Deus, liberar o povo para ir a esta terra, e a Bíblia diz que então Deus endurece o coração de Faraó, mesmo nós sabendo de que Deus, ele havia feito uma promessa a Israel: eu os livrarei, você é minha propriedade peculiar. Ainda assim, Deus vai e endurece o coração de Faraó para não deixar Israel tomar posse da terra prometida. Moisés aí nos ensina com o seu espírito, um espírito desbravador, um espírito de coragem, um espírito de Deus. Ele vai diante de Faraó várias vezes tentando fazer a negociação, e de repente a Bíblia diz que quando as pragas chegam diante do Egito, aí Faraó começa a ver com os seus olhos a mão de Deus trabalhando em favor do seu povo. E a Bíblia diz que então Faraó diz para o povo de Israel, para o povo ir embora. Quando o povo vai embora, logo após viver por muito tempo aprisionado, muitos anos sem ter um ganho, a Bíblia diz que eles vão embora e levam o despojos de todo o Egito, toda a riqueza que durante todos aqueles anos eles não tinham em suas mãos. Ao momento de serem livres, eles levam juntamente com eles e vão pelo caminho do deserto, ao qual Moisés está o levando até a Canaã celestial. No meio do caminho, eles encontram obstáculos, dificuldades, mas o Deus que prometeu é o Deus que garante a vitória. O Deus que tirou de Israel do Egito é o Deus que está o levando a Canaã celestial. Mas durante o caminho, logo após encontrar obstáculos, encontrar problemas e dificuldades, a Bíblia diz que eles vão e confrontam contra Moisés. E por muitas das vezes, Deus olha dos céus e através da vida de Moisés, Deus traz livramento ao seu povo. E nesta palavra que nós lemos aqui, é quando Israel então é aprisionada e vive em Babilônia. Logo após eles serem livres, eles foram aprisionados, entraram em um estado, em um lugar ao qual todos olhavam e diziam: você não é o povo que adorava, que cantava, você não faz parte daquele povo feliz, que tinha um sorriso e que professava a fé no Deus de Israel. Agora estão aprisionados aqui. Cantem dessa forma, como a Bíblia está dizendo. Pegue a sua harpa e cante, pegue o seu instrumento e cante, diga as palavras de motivação que vocês nos falavam, façam isso. E a Bíblia está dizendo que eles, junto aos rios de Babilônia, eles ouviam esta afronta, e eles penduraram suas harpas, e pensavam e dizia: como eu cantarei ao Senhor se eu estou caminhando e vivendo em terra estranha? Babilônia naquele tempo era um estado geográfico, mas hoje Babilônia é um estado de espírito, que nós temos que nos livrar desse estado de espírito. Deus nos chamou para ser livre, Deus nos deu a libertação, Deus nos deu vida. Quantos nesta noite, neste lugar, têm motivos de sobra para glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, por todos os livramentos, por todas as bênçãos? Por acaso Ele profetizou ou falou e não o faria na tua vida? Mas o espírito, o estado de espírito de Babilônia
tem entrado muitas das vezes dentro da casa de muitos homens e mulheres de Deus. Que estado de espírito é esse? O estado de espírito, um temperamento ao qual as pessoas estão pensando, dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou vencer, a minha vida está indo de mal a pior. É um estado de espírito, assim como nós somos de corpo, de alma e de espírito. A nossa alma, ela já foi comprada na cruz do Calvário. A minha alma e a sua alma, ela está lá diante do Senhor. Nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida, mas o espírito é vulnerável a situações. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos de transformar o nosso entendimento, que nós venhamos transformar o nosso entendimento para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mas quem sabe hoje, esta palavra que pregamos aqui, ela está batendo em sua porta, e quem sabe o estado de espírito que você encontra está neste fato de julgamento que lemos aqui. Cante agora, cante, adore, pregue, exalte. Aonde está o louvor dos teus lábios? Chegou uma notícia em tua casa de que um familiar seu está enfermo, está no hospital. Então o estado de espírito vem no pensamento dizendo: agora cante, agora adore. Chegou uma notícia em sua casa de que está tudo fechado e que a economia está indo de mal a pior, e o estado de espírito, quem sabe, entrou em tua alma, e muitas das vezes a pergunta é: cante agora, exalte, adore, se tudo está indo de mal a pior. Mas eu quero dizer para você, Paulo nos diz em Romanos capítulo 14, versículo 8, eu vou abrir, dizendo que todas as coisas, seja ela se morramos ou vivemos, tudo vem a ser para a glória de Deus. Se nesta noite você está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade, Romanos capítulo 14, versículo 8, diz a palavra do Senhor dizendo assim, Paulo dizendo: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Essa é a verdade, esta é a palavra. Sabemos que se morramos ou se vivemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, a palavra do Senhor diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Essa é a verdade, esta é a palavra. Agora você deve de guardar esta frase que eu vou dizer para você. Esta frase, ela vai perdurar até a volta de Jesus. Que frase é essa? É que aos poucos nós estamos nos despedindo do mundo e estamos voltando para casa. Aos poucos, eu e você, nós temos que estar preparados para nos despedir deste mundo e voltar para casa. Mas enquanto estamos aqui, enquanto ainda vivemos nesta terra, tudo isso deve de ser para o louvor e para a glória de Deus. Hoje é a terça-feira da vitória. A igreja, por muitos anos, esteve cheia de pessoas e repleta. Você que está em casa, quem sabe, teve tantas oportunidades para estar aqui adorando a Deus, teve tantas oportunidades para estar aqui, mas não esteve, porque ficou sentado na comodidade da sua casa. Hoje não temos esta oportunidade, quem sabe, de estar aqui, mas no céu ainda existe uma porta aberta. A mesma porta que estava aberta naquele dia, é a porta que permanece aberta no céu nesta noite.
noite. O céu não está em crise, o céu não está em pandemia, os céus permanecem abertos sobre as tuas mãos nessa noite. Levantando as mãos e tocando o Senhor, você pode receber do Senhor o livramento, você pode receber do Senhor o cuidado, você pode receber nessa noite a manifestação das promessas sobre a sua vida. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir e jamais vai falhar. É Deus que merece toda a honra, é Deus que merece toda a glória para todos sempre. Amém. Mas para que tudo isso, irmão? Mas por que estamos enfrentando por isso? Tudo isso é para o nosso crescimento. O que não nos mata, nos fortalece. Deus nos chamou para crescer. Deus não nos chamou para vivermos em uma vida naturalmente parados, jogados, frustrados à beira do caminho. Deus nos chamou para crescer. Abra comigo a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4. A palavra do Senhor fala quando Paulo ensina, dizendo à igreja que quando eles entenderem o verdadeiro objetivo da revelação do Senhor, eles iriam viver o melhor de Deus na sua vida. Da mesma forma, eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não entendeu, se você ainda não conseguiu entender o momento, ou quem sabe as dificuldades estão tão grandes, e você não está conseguindo muitas das vezes estar com Deus, na presença de Deus, adorando a Deus, eu quero dizer para você, essa é a oportunidade de você receber o melhor de Deus na sua vida. Quando o professor está transmitindo uma aula até os seus alunos, ele está presente, mas quando ele dá a prova de aquilo que nós aprendemos, ele não está presente, não tem como nós colarmos ou pegarmos a lição que aprendemos anteriormente. Nós temos que apenas transparecer ou colocar aquilo que nós entendemos. Quando nós entendemos, nós desfrutamos. Quando não entendemos, nós nos frustramos. Mas quando nós entendemos, nós começamos a viver uma vida abundante no Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, disse Paulo dizendo: agora digo que o herdeiro, enquanto for menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Tudo que você precisa para receber, tudo que você precisa para ter uma vida bem-sucedida, Deus já entregou para você na cruz do Calvário. Aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto sonha, Deus já entregou para você na cruz do Calvário. Basta eu ter maturidade para entender que o Pai é meu, o Pai é nosso, o Deus que nos chamou tem todo o poder nos céus e na terra. No versículo 2 diz assim: mas ele ainda está sobre administradores até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, quando éramos crianças espirituais, estávamos escravizados pelos rudimentos deste mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos assim a adoção de filhos de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou o seu Espírito de seu Filho aos nossos corações, a esse Espírito que clama: Abba, Pai. Portanto, já não somos mais escravo, mas somos filhos. E se és filho, então és também herdeiro de Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus, irmão. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Não há nada mais precioso do que esta verdade. Nos tempos em que estamos vivendo, a Bíblia diz que haverá rumores de guerra. Os tempos
tempos em que estamos vivendo, a palavra diz que muitos dirão: Deus está lá, Deus está ali, o reino de Deus está acolá, é lá que vem a cura, é lá que vem a salvação, é lá que eu tenho a bênção, é lá que eu tenho a prosperidade, é de lá que vem o dinheiro. Mas a palavra diz que Jesus diz: quando vierem todos esses, não vão atrás, porque o reino dos céus está dentro de vós. Feche os teus olhos e diga: obrigado, Deus, porque eu sou o teu filho. Diga: obrigado, Deus, porque eu tenho o cuidado de um pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque não há nada mais precioso, não há lugar algum que eu venha neste lugar buscar a tua presença, porque tu estás comigo hoje. A porta está aberta, é só você clamar por ele nesta noite, que Deus vem com o seu poder para a sua graça, invade o teu coração. E para encerrar, quando Jesus está junto ao mar, a Bíblia diz que encontra os seus discípulos, e logo após os discípulos terem pescado a noite toda, não pegam nada. Jesus então está e fica na praia. Quando os discípulos retornam à praia, Jesus está assando peixe e pão em um monte de brasas. E eles então, Jesus pergunta e diga: tragam os peixes que vocês pescaram. Diz eles aos discípulos para Jesus: não pescamos nada a noite toda. Jesus diz: jogue as redes para o outro lado. E quando eles ouvem a voz do Salvador, eles lançam as redes e eles vão lá e trazem a rede cheia de peixe. Quando acontece isso, irmão, quando acontece isso, é quando Jesus está dizendo para você: meu filho, se você tentou de uma forma, se você tentou de outra forma, se você foi para a direita, se você foi para a esquerda, eu estou te esperando aqui para te dar a direção. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho a direção para você. Jesus tem a direção para você. Para de ouvir outras vozes. Pare de ouvir outras vozes dizendo: aonde está o cantor? Aonde está o adorador? Aonde está o crente? Aonde está o pastor? Aonde está? Pare de ouvir nessa noite e ouça a voz do Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu estou no barco, eu tenho a provisão para você, a provisão está em minhas mãos, eu estou contigo. E a Bíblia diz que quando eles retornam com os peixes, isso está lá em João capítulo 21, não vou ler por causa do horário. Quando eles chegam diante de Jesus, Jesus fala a palavra-chave, a palavra da vitória, a palavra da restauração, a palavra da segurança. Que palavra é essa? Filho, aonde estão os peixes? Isso está lá em João capítulo 21, você pode ler na sua casa depois. Filho, aonde estão os peixes? Quando os discípulos perguntam para Jesus: como nós oramos, como nós amemos de orar, quando tu não estarás mais conosco, Jesus, tu não estarás mais presente. Jesus diz: você sabe como orar. Ore: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Se você hoje, quem sabe, está afligido, com sua alma afligida, não tendo forças até mesmo para orar, não tendo forças até mesmo para clamar, não há aquela intensidade no coração, eu quero dizer para você: ouça disso e fale e ore da melhor forma, dizendo: Pai nosso, oh meu Pai, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua restauração, eu preciso da Tua segurança, eu preciso do Teu consolo sobre a minha vida. E quando então Israel ouve-se falar que eles estavam com as harpas penduradas sem adorar, a Bíblia diz mais na frente que quando eles retornaram até a Canaã celestial, eles estavam sorrindo, alegres e contentes, e não estavam entendendo
entendendo o que estava acontecendo, porque foi tanta dor, foi tanta dificuldade, foi tanta notícia ruim, foi tanta acusação, foi tanta coisa que eles não entendiam. Mas naquele momento, quando a vitória chegou, quando o milagre chegou, eles não precisaram entender, eles sentiram em Deus e sabendo, bendito seja o nome do Senhor que fez todas estas coisas. Quem sabe você não sabe como fazer algo na tua vida. Eu quero dizer para você, parabéns, você está no lugar certo, porque não é sabendo como fazer, é Deus que sabe, é Deus tem o caminho, é Deus tem a solução, é Deus tem a resposta. Entrega para o Senhor o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Por isso nesta noite diga para o Senhor: Senhor, a ti seja toda a honra, toda a glória. Feche os teus olhos em nome de Jesus e diga para o Senhor Jesus: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante na sua casa, adore a ele, porque dele, por ele, rebarrala sobre de calarai, para ele são todas, seja o viver, seja o morrer, seja o andar, seja o parar, porque dele, por ele, para ele são. Os céus estão abertos para receber o teu clamor e a tua adoração, porque dele, por ele, para ele são todas. Levante as suas mãos na tua casa, aqui no templo, aonde você estiver, a ele a glória, a ele a glória, oh, a ele a glória, oh, a ele para sempre, amém, a ele a glória. Meu Deus, nessa noite nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Os teus filhos que estão em casa, os teus filhos que estão aqui, presente no templo do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que nos libertou, é aquele que nos trouxe a este lugar. É o Deus ao qual nos fez a promessa e é o Deus que irá cumprir a promessa. Por isso, nesses dias ao qual nós estamos vivendo, nós levantamos as mãos e declaramos e dizemos: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nos guarda debaixo da tua preciosa mão. Visita aqueles que estão enfermos em um leito de hospital. Restaura a saúde, restaura a nossa sorte e que venhamos sair desta pandemia mais fortes na tua presença, na tua casa, te honrando, te adorando, não murmurando, exaltando aquele que pode todas as coisas, porque Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, e a tua palavra nos ensina: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa minha está guardada, e eu quero permanecer firme na tua presença, adorando o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir, o que
ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Graças a Deus, que bênção, né? Que palavra do céu para as nossas vidas. Deus quer trazer de volta alegria para a sua vida. Deus quer trazer de volta o ânimo para você perseverar na presença do Senhor. Deus quer que você viva o melhor dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor, Ele possa te fazer entender os seus planos, os seus propósitos, tudo aquilo que Ele faz. Muitas vezes sofremos porque não entendemos, mas que nessa noite, o Espírito Santo, Ele possa te fazer entender que o projeto de Deus para a sua vida é muito maior, é muito melhor do que você possa imaginar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a todos que estiveram conosco até este momento. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Não importa o que você esteja passando, creia, Deus é maior. Deus é maior. Ele continua sendo Deus, independente da situação. Por isso, não desista, não esmoreça, não pare, não deixe de confiar no Senhor, porque Ele é poderoso e Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer ao Deus. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor. No nome de Jesus, o teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos que estivemos na tua presença. Deus, continua nos ajudando a vencermos a cada obstáculo que se levantar. Que a tua graça, que a tua autoridade divina, que o teu poder esteja sobre as nossas vidas, nos fortalecendo em Cristo Jesus a cada dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Vamos para casa com Jesus. Amanhã à tarde nós teremos a live do Círculo de Oração às 3h. E quinta-feira à noite, 18h30, nós teremos aqui a live do Estudo Bíblico. Não perca, fique ligado. Deus tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Amém.